Fala galera, beleza? Rogério Lacerda em mais um vídeo para você aqui nesse canal. E hoje eu quero falar sobre uma série de filmes muito interessantes que teve início em 1950 através de um conto escrito pelo Jack Finney chamado Invasores de Corpos. Em 1956 saiu um filme dirigido pelo Don Siegel chamado Vampiros de Almas, com o Kevin McCarthy no papel principal de Miles Bennell. E esse filme me marcou muito, porque é uma história muito sinistra que fala sobre a importância do individualismo e dos sentimentos de um ser humano para com o outro. Conta uma história sobre uma invasão alienígena que se dá na Terra a partir de uma pequena cidade, onde o Miles Bennell, que é médico, ele percebe que os cidadãos da cidade começam a ser substituídos por clones com a aparência e a memória das pessoas que são clonadas, porém sem nenhum sentimento, sem nenhuma empatia. E é uma pequena invasão que vai começando a se tornar algo maior. E é um filme que foi feito ali num período que os Estados Unidos estavam começando a ficar meio paranoico, a população meio paranoica por causa do comunismo que estava entrando. Tinha acabado ali o macartismo, que era uma perseguição aos intelectuais na época ali. Um pouco antes do filme começar a ser rodado, baseado no conto do Jack Finney, tinha acabado aquele período do macartismo, E esse filme ele traz assim personagens desconfiados, tensos. Você não reconhece mais as pessoas, é tipo um desconfiado do outro. E esse filme ele meio que prega que esses alienígenas, esses seres sem alma, eles fazem parte de uma sociedade perfeita, onde todos os indivíduos têm o mesmo pensamento, todo mundo tem o mesmo pensamento. É algo meio baseado naquelas teorias de conspiração, de que tem que ser tudo um governo só, uma só moeda, uma só língua, meio que uma globalização. Em 1956 já se falava nisso. Esse filme, apesar de ser um filme muito antigo, ele tem um tema até atual e eu acho a forma que ele foi dirigido muito boa. O filme não tem efeito especial nenhum, mas a interpretação dos personagens ali é muito forte. O medo de ser assimilado por um ser. Você quando dormia, e as pessoas que já eram clonadas, elas pegavam uma vagem gigante e colocavam do lado da pessoa. Enquanto a pessoa dormia, algo dentro daquela vagem, como um casulo, ia se transformando naquela pessoa. E depois que esse corpo estava pronto, o clone estava pronto, a pessoa original era morta. Ela era morta e aquele clone tomava o lugar dela na sociedade. Só que todo mundo com aquela frieza e com aquele pensamento lógico, aquele raciocínio lógico, como se realmente fossem robôs. Então mostrando ali uma sociedade que tem uma só lei, que o sentimento ele pode trazer guerras, trazer dissensão, trazer conflitos, e ali eles queriam criar um sistema mundial totalmente linear, com todo mundo seguindo uma só ordem, uma ordem mundial. Mais ou menos isso, só que num contexto de invasão alienígena. E o Miles Bennell, que é o principal do filme, ele passa o filme todo correndo, fugindo dos alienígenas, fugindo das pessoas que ele conhecia, mas que já não eram mais aquelas pessoas, eram clones sem sentimento, sem alma. E daí, ele, no final do filme, ele deseja espalhar para o resto do mundo e os outros estádios o que estava acontecendo e tentar combater aquele mal que estava se realizando a partir da sua cidade. Um filme clássico, eu digo para você, não vai se arrepender se você procurar Vampiros de Almas. 1978 chega a versão do Philip Kaufman
a versão desse filme agora, ao invés do nome Vampiros de Alma, veio com o nome do conto, Invasores de Corpos. E esse filme já traz o Donald Sutherland no papel principal, agora como Matthew Bennell, não é mais Miles Bennell. Ele agora é o Matthew Bennell, que trabalha com vigilância sanitária. E esse filme ele já é muito mais bem produzido do que a versão de 56, mas o tema é o mesmo. Os alienígenas vêm através de um pólen do espaço e ali começa algumas plantas, elas vão crescendo nas casas das pessoas, nos jardins, nos parques, e quando a pessoa dorme perto dela, ela é assimilada, ela é clonada e o original é descartado para entrar o clone alienígena agora para formar essa sociedade. A diferença dessa versão é que tem efeitos especiais brilhantes, efeitos práticos. Tem uma hora que tem um mendigo que dorme com seu cachorro num beco escuro e a planta ela assimila os dois, porque os dois estavam agarrados. Aí aparece um cachorro com a cabeça do mendigo. Eu achei aquilo bizarro demais, mas o filme é muito legal. E esse filme, a paranoia é aumentada da 10ª potência. Tem no elenco o Leonard Nimoy, que é o Dr. Spock de Star Trek. Tem o Jeff Goldblum, conhecido pela Mosca e por Jurassic Park. Tem a Veronica Cartwright, que também tinha feito, aliás, fez no ano seguinte o Alien, o Oitavo Passageiro. Também tem a Brooke Adams, que é o par romântico, né, do Donald Sutherland. E tudo começa assim, o marido dela, a personagem da Brooke Adams, ele começa a ficar diferente. Aí leva a planta para casa. E o que acontece? As pessoas que já são clonadas, elas vão levando as plantas para casa para quando o seu familiar estiver dormindo, também ser clonado. E o filme tem cenas extremamente tensas, fuga para lá, fuga para cá, eles não têm mais como confiar nas pessoas, as pessoas elas começam a fazer grupos, né? E você se sente cada vez mais sozinho e acuado. E você não quer que você seja substituído por uma cópia sem alma, sem sentimentos. E daí começa a paranoia, você não pode confiar em ninguém, mais ou menos o que acontece naquele filme do John Carpenter, de 82, né, o Enigma do Outro Mundo, aquela coisa de que você olha para as pessoas assim e não sabe em quem confiar. E o legal do filme é que quando as pessoas, as cópias, os clones alienígenas, eles identificam o ser humano, eles pegam e apontam o dedo e soltam um som horrível, aí você tem que começar a correr para fugir dessas criaturas. Esse filme de 1978, para mim, é a melhor versão das 4 versões que saíram desse filme. 4 não 5, porque no final eu vou te falar de uma outra versão. E para mim é o melhor, o de 78, do Philip Kaufman, Invasores de Corpos, até porque o final dele é fantástico. No final, se você não viu, eu não vou dar spoiler não, vou deixar para você ver. Eu procurei Invasores de Corpos de 1978 com Donald Sutherland. Fantástico filme, aterrorizante. Depois que o filme acaba, tu fica um tempão bolado, dormindo de luz acesa. Em 1993, o Abel Ferrara, ele lança uma versão também, agora se chama Invasores de Corpos. A invasão continua, com a Gabriela Varna no protagonismo do filme. O filme ele se passa todo dentro de um acampamento militar. O acampamento militar, ele se passa todo naquele ambiente fechado, tudo rígido, cheio de regras, e parece que é o ambiente certo para começar essa invasão. É a mesma coisa, aquelas plantas, as pessoas sendo clonadas, os originais descartados, e essa menina que vai para lá junto com o seu pai, a família mudando para esse acampamento militar, o pai dela parece que é médico, se eu não me engano, e ela começa a perceber que algo muito estranho está acontecendo ali. E a invasão começa a partir dos militares. Inclusive nesse filme tem o Forrest Whitaker,
que ele é o mais paranoico de todos. Tem uma cena que ele está sendo cercado pelos clones, né, das pessoas. Tem uma cena também interessante numa sala de aula que a professora, para saber quem era a criança que ainda era humana, mandava fazer desenho. E todas as crianças faziam desenho daquelas raízes, daquelas plantas. E quando a criança não desenhava aquilo, eles sabiam que aquela criança ainda era humana. E a parte mais interessante desse filme, que não é um grande filme, é uma hora que a mãe da Gabriela Var, que é a principal do filme, ela chega pro marido e fala assim, ela já clonada, ela já é uma alienígena, né? E o marido quer fugir com os 2 filhos, ela pega e fala assim, você vai para onde? O que você vai fazer? Você pensa que lá fora tem alguém como você? Não há para onde fugir. É mundial. O cara fica desesperado, cara, mas a interpretação dela ali, que eu acho que é Meg Tilly. É Meg Tilly, a atriz que faz essa cena. Ela parece um alienígena mesmo. Então, o cara, no final do filme, a gente vê que não tem para onde correr, porque assim como nos outros 2 filmes, de 56 e 78, toda a humanidade já está sendo substituída por clones alienígenas, pessoas sem sentimentos, sem alma, vivendo numa ordem mundial perfeita, controlada com um só pensamento, com uma só língua, uma só moeda, uma sociedade sem problemas nenhum. É bizarro isso aí. Em 2007 é lançado o filme Os Invasores com a Nicole Kidman e o Daniel Craig. Também nesse filme tem o Jeffrey Wright também no elenco e a Veronica Cartwright, que trabalhou no filme de 1978 com Donald Sutherland. Mas esse filme de 2007 que é a mesma coisa, só que agora o pólen vem através de uma nave, de um ônibus espacial chamada Patriot. O único problema desse filme, para quem já viu, é que o filme é igual aos clones alienígenas, né? Totalmente sem alma. O filme não tem alma, o filme não tem sentimento, o filme não tem empatia. Tu vê o filme e tu pensa, meu Deus do céu, que filme frio esse, esquisito. Para fechar, talvez você não saiba, mas saiu um filme em 2019 chamado Assimilate. Assimilate 2019 tem, inclusive, eu esqueci o nome do garoto, é o que fez o Super 8, o principal, né? Esse filme conta a história de 3 amigos numa cidadezinha fictícia do interior dos Estados Unidos que começam a fazer vídeos para o YouTube falando sobre o comportamento da sociedade ali daquela cidadezinha. E eles começam a perceber que alguma coisa errada está acontecendo ali, as pessoas estão mudando, as pessoas não são mais a mesma. E exatamente a mesma história que a gente conhece nos filmes Invasores de Corpos. Então vale a pena você dar uma conferida nesse Assimilate, que eu vi e gostei bastante do filme, achei bem legal, com aquele mesmo tema sobre a sociedade, né? Sociedade perfeita, sem sentimentos nenhum. Inclusive tem um filme muito bacana chamado, qual é o nome do filme? Equilíbrio, com o Christian Bale, que fala um pouco sobre isso. Então galera, é isso aí. Um filme que eu gostei muito, uma série de filmes que eu gostei muito, Vampiros de Almas de 1956, Invasores de Corpos de 1978, que é o melhor. Invasores de Corpos, a animação continua de 1993, dá pra ver. E o outro você pode passar longe de 2007 com a Nicole Kidman, Invasores, pode ver, mas o filme não tem alma também não. E o Assimilate, que tem mais ou menos esse mesmo tema, e é um filme interessante, agora de 2019. Vou fazer uma menção honrosa, tem um filme também chamado A Prova Final, do Robert Rodrigues, que tem o Josh Hartnett, tem o Elijah Wood, a Jordana Brewster. Tem um elenco bem bacana, é um filme meio parecido, né, que as pessoas são também assimiladas por alienígenas e ficam sem sentimento, aquela mesma história.
e vale a pena dar uma conferida nesse aí também. Esse aí, se eu não me engano, é 1997. Valeu, galera. Tá aí uma série de filmes que eu gosto muito, tem muito a dizer, muita mensagem ali escondida, subliminar, mas vale a pena dar uma olhada. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.